Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. A gente vai mergulhar fundo no mundo da pneumática e dos compressores. Um tema essencial para a indústria, né? Que está ali muitas vezes escondido, mas fazendo tudo funcionar. Exatamente. E para guiar a nossa conversa, a gente se baseou em vários materiais técnicos, sabe? Apostilas, manuais, guias de aplicação. Sim, como aqueles da Parker, outros mais focados em eletropneumática, material de workshop também. Um conjunto bem rico. Isso. E a nossa missão aqui é, desvendar o principal disso tudo. Entender como funcionam, quais são as peças-chave. As aplicações, né? E principalmente tirar aqueles insights, as dicas mais valiosas que esses documentos trazem. Perfeito. E para começar, que tal algo que me chamou a atenção? O ar que a gente respira, quando comprimido, vira uma fonte de energia. E o interessante é que pode ser bem limpa, né? Essa tecla. Para a indústria alimentícia, farmacêutica, isso é fundamental. Faz todo sentido. E olha, usar o ar como força não é de hoje, né? Embora a aplicação industrial mesmo tenha ganhado força lá no século XIX. Os materiais até citam um pessoal bem antigo, né? Ctesíbios, Hero de Alexandria. Isso, pioneiros lá da mecânica antiga. Mas, para entender como funciona hoje, a gente precisa lembrar rapidinho das propriedades do ar. Aquela coisa de ser compressível. Exato. Compressível, ou seja, dá para diminuir o volume e compressão. Elástico, ele quer voltar ao normal. Expansível, ocupa todo o espaço. E difusível, se mistura com outros gases. Isso. Essas características são a base de tudo na pneumática. E a pressão atmosférica, como ela entra nisso? Aquela força que está sempre aqui em volta da gente. Ela é fundamental. Aquele experimento clássico do Torricelli, que alguns documentos citam, mostra como medir essa pressão. O famoso valor ao nível do mar. Exato. E claro, ela varia com a altitude, né? Outro ponto-chave, princípio de Pascal. Ah, sim. A pressão se espalha igual para todo lado num fluido confinado. Perfeito. É isso que deixa a gente transmitir força com o ar pressurizado. E tem as leis dos gases, Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Charles. Que basicamente dizem como pressão, volume e temperatura se relacionam, né? Sempre com a temperatura em Kelvin, importante lembrar. Exatamente. Essas leis explicam o comportamento do ar quando a gente comprime, esquenta, esfria ele dentro do sistema. Ok, a física está começando a fazer mais sentido. Mas assim, na prática, por que uma indústria escolheria usar ar comprimido? Quais são os grandes atrativos que esses manuais destacam? Olha, são vários. E para muitas aplicações eles são bem fortes. Um ponto que sempre aparece é o custo-benefício. O investimento inicial, né? Isso. Geralmente é menor que outras tecnologias de automação e permite acelerar a produção, tirar o pessoal daquelas tarefas repetitivas, desgastantes. E os componentes? Dizem que são robustos. São sim, aguentam bem o tranco do ambiente industrial, sabe? Vibração, poeira e a manutenção costuma ser mais simples também. E aquela questão da limpeza que você falou no começo? Isso parece um diferencial e tanto. Sem dúvida. Se vazar ar, não contamina nada. Isso é crucial em certos setores. Alimentos, fármacos, têxteis. Entendi. E a segurança? Também é um ponto forte. As pressões não são absurdamente altas, geralmente. O risco de incêndio, explosão, é bem menor comparado a sistemas hidráulicos ou elétricos em certos cenários. E menos fadiga humana também ajuda a reduzir acidentes, imagino. Com certeza. E tem a velocidade. Cilindro pneumático é rápido, coisa de 1 a 2 metros por segundo. Para muita tarefa de manufatura, é ideal. Nossa, parece muito bom mesmo. Mas assim, nem tudo são flores, né? Tem desvantagens. Que desafios os materiais apontam? O principal, que na verdade é mais um requisito, tem que tratar o ar. O ar que sai do compressor não está pronto para usar. Ah, tirar as impurezas, a umidade. Exatamente. Precisa de filtro, secador, e isso, claro, adiciona custo, mais equipamento no sistema. Faz sentido. E tem mais. A força. Pneumática é ótima para força moderada, mas para coisas que exigem força bruta mesmo, tipo prensas enormes, extrusão de metal, aí a hidráulica geralmente leva vantagem. O óleo é quase incompressível, né? Entendi. E para controlar a velocidade muito baixa? Pode ser um desafio só com ar. Às vezes precisa de um sistema misto, tipo aquele HydroCheck que o manual cita,
que usa óleo para dar aquele controle fino na velocidade. Entendido. Então, o ponto de partida é gerar esse ar. É aí que entram os compressores. Exato. O coração do sistema. São as máquinas que pegam o ar da atmosfera e, bom, aumentam a pressão dele. E os guias mostram que tem uma variedade enorme de tipos, né? Tem sim. Os mais clássicos são os de pistão. Funcionam parecido com um motor de carro, comprimindo o ar nos cilindros. E podem ter mais de um estágio. Sim, para pressões mais altas. Comprime um pouco, esfria, comprime mais. É mais eficiente assim. Tem também os de diafragma. Ah, esses garantem ar sem óleo, né? Isso, porque uma membrana separa o ar das peças mecânicas, essencial para algumas aplicações bem específicas. Pesos rotativos. Esses a gente vê bastante hoje em dia. Muito. Ganharam muito espaço. Tem os de palhetas e os de parafuso, que são super comuns. Como funcionam esses de parafuso? São 2 rotores em formato de parafuso que se encaixam. Conforme giram, eles empurram o ar e comprimem de forma contínua. O legal é que o fluxo de ar é mais suave, sem tanta pulsação. E são bons para trabalhar direto, sem parar. São ótimos para isso, eficientes em operação contínua. E ainda tem outros tipos, como roots, turbocompressores, geralmente para volumes gigantes de ar. E um detalhe técnico importante que os materiais citam é a vazão. Fundamental. Não adianta só olhar a capacidade teórica do compressor. O que importa é a vazão efetiva. Quanto ar ele entrega mesmo na pressão de trabalho para tocar as máquinas. Uma das apostilas dá um destaque para a lubrificação dos compressores. É tão crítico assim? É chave para a vida útil e para a eficiência. A escolha do óleo, se é mineral ou sintético, faz diferença. Os sintéticos geralmente duram mais, né? Duram mais, aguentam mais calor, formam menos sujeira, podem até economizar um tiquinho de energia. Mas, como os manuais alertam, tem que seguir a recomendação do fabricante, ver se é compatível antes de trocar. E o controle? Como o compressor sabe quanto ar precisa gerar? Precisa de um sistema para regular isso, né? Para não gastar energia à toa. O mais simples é o liga-desliga com pressostato, mas para sistemas grandes tem controles mais espertos. Certo, geramos o ar. Mas você falou que precisa preparar ele. Por que essa trabalheira toda? O que tem de ruim no ar que sai do compressor? Olha, o ar que a gente respira, mesmo num dia que parece limpo, tem poeira, tem micro-organismo e tem o vilão número 1 para pneumática: vapor d'água. A água? No ar? Sim, sempre tem umidade. Quando o compressor aperta o ar, ele esquenta e a capacidade de segurar essa umidade diminui. Aí conforme o ar esfria lá na tubulação... A água vira líquida, o tal do condensado. Exatamente. E aí começa a dor de cabeça, corrosão nos canos, nos componentes, desgaste de vedação, entope as passagens pequenas nas válvulas. Nossa, estraga tudo então. Basicamente, água no sistema pneumático é sinônimo de menos eficiência, mais quebra e vida útil menor dos equipamentos. E como a gente se livra dessa água e das outras sujeiras? Geralmente o primeiro passo é logo depois do compressor, um resfriador posterior. Ele esfria o ar quente que saiu. E aí a água condensa. Boa parte dela sim, e o óleo que veio junto também. Aí é só drenar. Isso já tira uns 75% a 90% do vapor d'água. Depois, vem os secadores de ar. Que tipos existem? Tem por absorção, que usa um químico que reage com a água e vai se gastando. E tem os por adsorção, mais comuns na indústria. Esses usam tipo... Sílica gel. Isso, sílica, o alumínio ativada, materiais que seguram a umidade fisicamente. O legal é que dá para regenerar eles. Normalmente são 2 torres, uma secando o ar enquanto a outra é limpa, digamos assim. E a poeira, o óleo que ainda sobrou? Aí entram os filtros de ar. Tem desde os mais básicos até os filtros coalescentes. Coalescentes, para que servem esses? São para quando precisa de ar super puro. Os manuais explicam que eles tiram partículas minúsculas, submicrônicas, e também gotinhas de óleo e água em forma de aerossol. Como eles fazem isso? O ar passa de dentro para fora do filtro, e as gotinhas minúsculas são forçadas a se juntar, a coalescer, formando gotas maiores que podem ser drenadas. Entendi. E não filtrar direito, como os materiais avisam? É pedir para ter problema. Desgaste rápido, falha de peça cara, parada na produção. Não vale a pena economizar nisso. E lá na máquina, antes de usar o ar,
Tem aquela unidade famosa, o lubrifil. Isso. A unidade de condicionamento. O nome popular pegou, né? Embora hoje em dia nem sempre precise do lubrificador. Ah, é? Sim, muitos componentes modernos já são autolubrificados. Mas a unidade em si é essencial. É um conjuntinho ali perto da máquina. O que tem nele? Normalmente um filtro final, para garantir a limpeza na última hora. Um regulador de pressão, para ajustar certinho a pressão que a máquina precisa. Nem mais nem menos para economizar energia, né? Exato. E, se precisar, o lubrificador, que adiciona aquela névoa de óleo para o componente que ainda necessita. Essa unidade é a garantia final da qualidade do ar. Ok. Ar gerado, tratado, como ele chega direitinho nas máquinas? A rede de distribuição não é só cano, né? De jeito nenhum. A rede é tipo sistema circulatório mesmo. Leva o ar e ainda ajuda a estabilizar a pressão, funcionando como um reservatório extra. E o projeto dela é importante? Crucial, para evitar perda de pressão, que é desperdício de energia. Um jeito comum de fazer é em anel. Ajuda a manter a pressão igual na fábrica toda. Mas tem desvantagem. Dificulta um pouco tirar a água, a drenagem. E a tubulação em si tem que ter uma leve inclinação, sabia? Para quê? Para qualquer água que ainda forme ali escorrer para pontos baixos. E nesses pontos tem que ter purgador para tirar essa água. E os materiais dos canos? Vários. Aço galvanizado, cobre, alumínio, até plásticos de engenharia. Ah, e uma dica dos manuais: evitem enterrar ou chumbar os canos na parede. Por quê? Para achar vazamento depois. Exatamente. Fica muito mais difícil. Falando em vazamento, os materiais pegam pesado nesse ponto. É tão grave assim? Olha, é um dos maiores ralos de dinheiro que existem em sistema de ar comprimido. Pensa num furinho de nada. Quase não dá para ouvir. Mas fica vazando o tempo todo. 24 horas por dia. Multiplica isso por vários vazamentos numa fábrica. O custo anual com energia desperdiçada vai lá para cima. Nossa, os manuais até mostram tabelas disso, né? Mostram sim. Quanto de potência o compressor tem que gerar a mais só para compensar furo de tal tamanho. Por isso, conexão bem feita é essencial. Seja roscada, flangeada, ou aquelas rápidas, né? Puxim. Isso, essas facilitam muito a montagem. E a manutenção preventiva é chave. Passar na fábrica procurando vazamento, seja com ultrassom ou com água e sabão mesmo, e consertar. E o reservatório de ar principal, perto do compressor? Ele também ajuda muito. Amortece as variações de pressão, ajuda a cobrir picos de consumo e ainda dá mais uma chance para o ar esfriar e soltar um pouco mais de água. Certo. Chegamos na ponta. A utilização. Como essa energia do ar vira trabalho de verdade? Pelos atuadores. São eles que transformam a pressão em movimento. Os mais famosos são os lineares, os cilindros. Tem o de simples ação e o de dupla ação, certo? Isso. Simples ação usa ar para ir e uma mola ou a própria carga para voltar. Dupla ação usa ar para ir e para voltar, dá mais controle. E eles têm amortecimento para não bater no final? Muitos têm sim, para suavizar o fim do curso, evitar impacto. E tem um monte de tipo diferente para cada necessidade. Haste que passa dos dois lados, tandem para dobrar a força, sem haste para economizar espaço. E se o movimento não for reto, for giro? Aí entram os atuadores rotativos. Pode ser um motor pneumático, para rotação contínua. Tipo em ferramenta manual. Isso, ferramenta, misturador. Ou pode ser um oscilador, que faz um movimento de ângulo limitado. Para virar peça, abrir comporta, coisas assim. E quem manda em tudo isso? Quem direciona o ar? As válvulas de controle direcional. São elas que dizem para o ar, agora vai para cá, agora vai para lá. As válvulas, nossa, parece um mundo à parte, só elas. Como a gente entende o básico. O fundamental é olhar a simbologia. O símbolo mostra quantas posições ela tem, quantas conexões, as vias, como ela é irrigada. Manual, mecânica, por ar, elétrica. Exato. E como ela volta para o estado normal, geralmente por mola ou por outro sinal de ar. E as conexões têm um padrão, número ou letra, para saber onde ligar a pressão, a saída para o cilindro, o escape. E por dentro, como elas são? Basicamente, dois tipos principais, de carretel, spool, ou de assento, poppet. Cada um tem suas vantagens de vazão, velocidade de resposta. E o acionamento elétrico, o solenoide, é o que conecta com a automação, né? Com o CLP. Perfeito. É a ponte entre o controle elétrico
e a força pneumática. A válvula solenoide pode ser de acionamento direto, O eletroímã empurra a válvula direto. isso, para válvulas menores, ou pode ser servopilotada. O solenoide abre uma passagem pequena e a própria pressão do ar faz o trabalho pesado de mover a válvula principal. Ah, aí dá para controlar fluxo grande com solenoide pequeno. Exatamente. E hoje é muito comum montar essas válvulas em blocos, os manifolds. Fica tudo junto, mais fácil de instalar, de dar manutenção, economiza espaço. Além dessas válvulas que direcionam o fluxo, que outros tipos são importantes e aparecem nos materiais? Nossa, tem uma infinidade. Tem as de bloqueio, tipo de retenção, que só deixa o ar ir num sentido, ou as que fazem lógica, ou válvula seletora e de simultaneidade. E para controlar a velocidade? As válvulas de controle de fluxo. Geralmente a gente controla o ar que sai do cilindro, para ter um movimento mais suave, mais controlado. E controle de pressão? Além da reguladora que já viu, Tem a de alívio, que é segurança, para não deixar a pressão subir demais. e a de sequência, que só libera ar para um segundo circuito depois que o primeiro atingiu uma certa pressão. E o vácuo? Os materiais falam disso também. Falam sim, é muito usado junto com pneumática para pegar peças, né? O famoso pick and place. E como gera vácuo com ar comprimido? Geralmente com ejetores, usando o princípio de Venturi. O ar passando rápido cria uma zona de baixa pressão. Aí é escolher a ventosa certa para o tipo de peça, calcular a força. Faz sentido? E tudo isso, veja bem, nos leva a um ponto que todos os materiais reforçam muito: manutenção e eficiência energética. Não adianta ter equipamento bom se não cuidar, né? Exato. Ou se o sistema estiver mal dimensionado, cheio de vazamento, a manutenção tem que ser planejada, seguir o que o fabricante recomenda para cada coisa: compressor, filtro, secador, purgador. Pequenas verificações que evitam problemas maiores. Com certeza. E os guias de diagnóstico ajudam a entender por que o compressor está esquentando demais ou gastando muito óleo, por exemplo. E a eficiência energética que você já tocou algumas vezes, principalmente nos vazamentos. Sim, porque gerar ar comprimido gasta muita eletricidade. Qualquer desperdício vai direto para a conta de luz e para o impacto ambiental. Vazamento é o número 1, então. É o campeão, mas não é o único vilão. Usar só a pressão necessária para cada máquina, em vez de uma pressão alta para a fábrica inteira, já ajuda muito. Dimensionar certo as válvulas, os atuadores. Isso, usar aquele coeficiente de vazão, CV ou KV, que um dos manuais explica para escolher a válvula certa e não ter perda de carga à toa, e até conscientizar o pessoal. Aquele exemplo de não usar ar para limpar roupa. Perigoso e um desperdício absurdo de energia. É usar a ferramenta certa para cada coisa. Bom, então para a gente amarrar essa nossa exploração, o ar comprimido é, sem dúvida, uma tecnologia super versátil, robusta, limpa para muitas aplicações na indústria, Uma ferramenta poderosa e muito estabelecida. mas para funcionar bem, depende de um sistema todo pensado, né? Desde gerar o ar do jeito certo, Com o compressor adequado para a demanda. passando pelo tratamento cuidadoso para tirar água e sujeira, Uma distribuição bem feita, sem aqueles vazamentos que custam caro, e o controle preciso, com as válvulas e atuadores certos para cada movimento.
Isso. Usar aquele coeficiente de vazão, CV ou KV, que um dos manuais explica, para escolher a válvula certa e não ter perda de carga à toa. E até conscientizar o pessoal. Aquele exemplo de não usar ar para limpar roupa. Perigoso e um desperdício absurdo de energia. É usar a ferramenta certa para cada coisa. Bom, então para a gente amarrar essa nossa exploração, o ar comprimido é, sem dúvida, uma tecnologia super versátil, robusta, limpa para muitas aplicações da indústria. Uma ferramenta poderosa e muito estabelecida. Mas, para funcionar bem, depende de um sistema todo pensado, né? Desde gerar o ar do jeito certo, Com um compressor adequado para a demanda, passando pelo tratamento cuidadoso para tirar a água e sujeira, uma distribuição bem feita, sem aqueles vazamentos que custam caro, e o controle preciso, com as válvulas e atuadores certos para cada movimento. e a manutenção, né? Que não é gasto, é investimento, em confiabilidade e em usar energia de forma inteligente. Exatamente. E para a gente fechar, fica talvez uma reflexão olhando um pouco para frente com base nisso tudo que a gente viu. A gente viu evolução desde os princípios físicos até a eletropneumática, a eletrônica entrando. Onde será que isso vai parar? Pois é, como será que essa integração cada vez maior da pneumática com os sensores mais espertos, com análise de dados, talvez até com inteligência artificial, como isso pode transformar os sistemas de ar comprimido? Sistemas que preveem a própria falha, que otimizam o consumo de energia sozinhos. Quem sabe, sistemas que se adaptam sozinhos à produção? Fica a pergunta, né? Quais os próximos passos para essa tecnologia que está em todo lugar e ainda parece ter muito para evoluir?